Pedir que possamos nos sentar e nos aquietar. Temos, pela graça de Deus, a alegria de ter algumas visitas, são todos muito bem-vindos. Mais à frente os iremos saudar e alguns irão ter a oportunidade até de partilhar algo connosco hoje. Hoje temos um tempo particularmente preenchido, mas o que preenche mais este nosso tempo é de facto o privilégio de louvarmos o nosso Deus, de celebrarmos nesta manhã, e por isso queremos mesmo muito voltar o nosso coração, a nossa atenção para este especial momento da nossa agenda, que é estarmos juntos como igreja a celebrá-lo. Então nós vamos começar com o prelúdio, vamos preparar os nossos corações e depois iremos continuar o nosso tempo. Contemplar e experimentar a santidade do Senhor será sempre algo transformador. Isso mesmo
A Paula e o Pedro nos tocaram nesta manhã e contemplar essa santidade certamente nos vai remeter para compreendermos melhor as palavras do salmista. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na Assembleia. E é isso que nós estamos a fazer aqui nesta manhã. Continua dizendo, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Em suas obras há glória, majestade e a sua justiça permanece para sempre. Amém, amém, amém. Podemos celebrar isso juntos? É uma alegria e por isso queremos muito cumprimentar, abraçar todos aqueles que nesta manhã se podem juntar connosco. Eu creio que os nossos irmãos recepcionistas lá atrás já perceberam que a seguir vão ter que mandar os que chegarem, entretanto, para a galeria, porque creio que começa a não haver lugares cá em baixo, o que é sempre um excelente problema quando temos ainda uma galeria. Quando deixarmos de ter a galeria disponível, vamos ter que pensar noutra alternativa, mas pronto. Mas saudar a todos, aqueles que nos visitam hoje, a alegria de estarem connosco é enorme. Temos visitas de todos os lados, temos de Lisboa, de Braga, temos de Jundiaí. Nosso Rui Ter e Sana estão novamente connosco e Jundiaí é sempre um lugar muito bonito para ir, não é? Temos outros irmãos que chegaram entretanto, são todos muito bem-vindos. Temos os nossos irmãos do Ministério Gedeões que mais à frente vão ter a sua palavra e a quem nós saudamos. Temos a representação da Comacep. Bem, hoje temos de facto muitas razões e privilégio de estarmos juntos e de podermos realmente nesta congregação, nesta assembleia, celebrar o amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Eu creio e eu espero que seja esta a motivação que nos faz estar hoje aqui, com certeza, que é podermos celebrar juntos o amor maravilhoso de Jesus e celebrar também as bênçãos que Ele nos dá. A semana que passou não é uma semana muito rica em aniversariantes, que nós saibamos, e daqueles que estão identificados, só tivemos um aniversariante, mas é um aniversariante, eu não vou dizer de peso, pelo peso, que não é muito pesado, mas o nosso irmão Vítor, que celebrou, e eu pensava que era menos. O irmão Vítor, também já estamos naquela idade que podemos dizer a idade, não é, irmão Vítor? 85, não é? Olhem bem para a cara. O irmão Vítor pode só fazer sinal, que é para os irmãos saberem onde é que está o irmão Vítor. Digam-me lá se os ares do Troviscal não são maravilhosos. E se vierem ali amanhã ao Aido, vão ver o irmão Vítor ali a tratar do Aido maravilhosamente. Celebramos com alegria a vida do nosso irmão Vítor e de todos aqueles que, obviamente, o Senhor vai abençoando com vida. A Igreja vai caminhando, usando os seus recursos para sermos... dentro daquilo que o Senhor nos permite, expressão do reino aqui neste lugar. Ontem tivemos um tempo muito especial, o tempo do Dia da Família, foi um tempo de partilha, de celebração, de alegria, de partilhar a mesa também. A direção da igreja também esteve reunida e por isso foi um tempo muito intenso, mas muito abençoado. E falando em alguns recursos, queria só chamar a atenção dos irmãos, o nosso recurso da porta da loja social continua a precisar da nossa ajuda. Nos 2 últimos sábados não tivemos a porta aberta porque não tivemos voluntários. A lista de junho ainda não está ali. No próximo domingo vamos lá colocar, mas os irmãos, por favor, vão preparando a vossa agenda de junho para se poderem disponibilizar para ajudar neste ministério. A sexta, que é o nosso ministério de ajuda e de misericórdia para aqueles que, por vezes, necessitam de ajuda com bens alimentares, tem lá atrás no placar as etiquetazinhas que podem levar e ali debaixo da escada da galeria a nossa cesta onde podem colocar os bens que vão trazendo. O próximo domingo vai ser um domingo especial. Ontem, em reunião da direção, acertámos aqui um pouco do que estávamos a preparar em relação ao culto de batismos, mas celebraremos o culto de batismos no próximo domingo, se o Senhor permitir. Mas antes, no sábado, vai ser também um sábado intenso. Os adolescentes vão estar juntos. Joana, confirma-se, não é? Qual é o horário dos adolescentes? 3 horas, 15 horas. Mas os homens também vão estar juntos às 16 horas. Portanto, 1 hora mais tarde, os homens estão juntos também. Portanto, o departamento dos adolescentes vão estar juntos, o departamento de homens também vão estar juntos. Tem um tempo de partilha e de viver esta caminhada no reino, nas áreas de cada um dos departamentos, e vai ser realmente muito bom. Como eu estava a dizer aos irmãos, temos alguns ministérios que abençoam a nossa caminhada enquanto igreja. O ano passado, aliás, ao longo deste último ano letivo, nós orámos diversas vezes por este assunto, fomos desafiados aqui no nosso agrupamento escolar a ter as aulas de religião e moral a funcionar.
infelizmente, conseguimos o mais difícil que for professores. Irmão Samuel, nós conseguimos professores, mas fomos impedidos por outras razões e vamos continuar a orar. Eu vou pedir ao irmão Samuel que venha. O irmão Samuel Resina vai-nos, que é o coordenador da Comacep, que é a Organização Dentro da Aliança Evangélica, que coordena as aulas de religião e moral evangélica nas nossas escolas. Tê-lo cá é sempre um privilégio e uma alegria, por outras razões, mas por esta também, se quiseres usar o microfone, por esta também, ter na primeira mão informação sobre esta matéria é sempre muito bom. Então, Samuel, muito obrigado e vais partilhar aqui o que de bom tem estado a acontecer, tá bom? Ele está ligado? Sim, sim. Tá? Tá, ok. Então, muito bom dia a todos. Espero que estejam todos bem animados, bem dispostos. Ontem tivemos a nossa formação em Aveiro. Foi a 9ª formação, falta-nos agora ainda Braga, já tivemos em Coimbra, Faro, Portimão, enfim, Lisboa. Qual é o nosso propósito? Eu fiz precisamente preparei este PowerPoint. Então, imaginem, não é? Um país como o nosso, um país de tradição católica, permite que os evangélicos possam ensinar livremente a palavra de Deus em todas as escolas públicas do país, não é? Portanto, isto começou de uma forma bastante humilde. Em 1990 começámos com 4 escolas. Atualmente temos 367. Mas a coisa mais incrível é que em 2 anos Deus duplicou o ministério. Tínhamos 2 alunos, agora já passam dos 4.000 alunos. Ou seja, depois da igreja, é um ministério que não é meu, é do Senhor, mas é um ministério que reúne semanalmente mais pessoas para ouvirem a palavra de Deus aqui no nosso país. E não são só os alunos, crentes, são os visitantes, é toda a comunidade escolar que pode ser impactada com este ministério. Oi, agora não passou, passa lá. Então, em que é que consistem as aulas de educação moral e religiosa evangélica? No fundo, é um espaço semanal, é um tempo por semana, em que os alunos se reúnem, se divertem, brincam, jogam, mas também convivem, mas também têm um tempo muito especial para estudar a palavra de Deus e para debater assuntos próprios da sua idade e que têm a ver com a nossa sociedade, com aquilo que está a acontecer no nosso dia-a-dia. Basicamente, vou pedir para passar. Podes passar o slide. Ok. Bom, 3 objetivos. Primeiro, que o aluno possa conhecer a pessoa e obra de Jesus. Possa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós não queremos só transmitir conhecimentos. Nós queremos que a palavra de Deus possa criar raízes e interiorizar-se no coração de cada um dos nossos alunos. Segundo, nós queremos que os nossos alunos compreendam como eles são importantes, o seu valor, a sua identidade, enquanto criaturas, seres humanos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E por fim, terceiro aspecto, vocês podem ver, nós queremos que eles aprendam e queiram amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento e que amem o próximo, como o Senhor Jesus também nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós. Vou pedir para passar o próximo slide. Aqueles que são estudantes, quem é que aqui anda a estudar numa escola pública? Levante lá o braço. Ainda tantos? Então, ainda uma boa série. Ok, podem baixar. Então já viste, através desta disciplina, tu podes ser missionário na tua escola. E às vezes é tão simples, é só dizer àquela colega ou àquele colega, olha, vem aqui a uma aula de evangélica, que é uma aula fixe. E quando ele chega lá, vai ver os cânticos, vai ver a alegria que nós crentes evangélicos temos que ter, porque se não temos é mau sinal, não é? E então, eles certamente vão sentir-se interessados por conhecer mais acerca de Deus, deste Deus maravilhoso, deste Deus de amor. Vamos continuar, próximo slide. Quem é que se pode inscrever? Muito bem. Todos os alunos do 1º ao 12º ano. E, atenção, esta disciplina está disponível em todas as escolas do país. Todas. Para funcionar, só precisa que os crentes evangélicos inscrevam os seus filhos. Ou se tens mais de 16 anos e és estudante, tu próprio já te podes inscrever. Já não precisas dos teus pais. Vou pedir para passarem no próximo slide, não é? Ninguém pode afirmar que a disciplina não existe. Então agora o irmão vai à secretaria da escola e diz assim, olha, eu quero inscrever o meu filho em educação moral e religiosa evangélica. Sabem qual é a resposta que vão ter?
Nós não temos cá isso. A disciplina não existe. Não temos professor disso. Ok? Isso é o que vocês vão receber de resposta. Mas de uma forma educada, cordial, simpática, tem que explicar, não, esta disciplina é uma disciplina que está consagrada na Constituição Portuguesa também, na Lei da Liberdade Religiosa, e, portanto, eu faço questão que o meu filho fique inscrito. E se eles disserem que não, vocês telefonam para a Comacep e a gente trata do assunto. Está bom? Ok. Como fazer a inscrição? Vamos lá então, outro slide. Então é assim, no momento da matrícula, devem, que não se está a ler muito bem, mas não faz mal. Então, aqueles que estão a estudar agora, primeiro ciclo, tem o professor titular. Já está a deitar a distribuir uma folhinha para atualização. Escrevem Educação Moral e Religiosa Evangélica, que querem, sim, ou fazem a cruz, e põem, normalmente, a Educação Moral e Religiosa. E acrescentam a palavra evangélica, ok? Também, há um requerimento que eu posso depois disponibilizar, mas está na internet, que é o requerimento para inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa. Devem preencher esse requerimento, entregar ao professor titular ou ao diretor de turma. Se for uma escola nova, ou se não tiverem com estas duas entidades, entregam na secretaria o requerimento e pedem um comprovativo. E depois aqui alguém na igreja vai nos informar dos alunos que estão inscritos. E, por fim, terceiro, eu vou pedir para passar, é a questão do portal das matrículas. Nós temos 3 tipos de escolas. As que nos querem lá, as que nos toleram e as que não nos querem lá. Então, as que não nos querem lá normalmente dizem, olha, eu recebi o requerimento, mas o aluno não está registado no portal das matrículas. Portanto, nós não vamos aceitar a inscrição. Portanto, 3 passos. O papelinho, o requerimento e o portal das matrículas. A seguir... Ok. Isto é o que eu espero de vocês. Primeira coisa, queridos irmãos, orem por nós. Sabem o que é 4 pessoas para tratar de 500 escolas? Sabem o que é 4 pessoas com 218 professores, que é o que nós temos, para gerir aquilo tudo? Orem por nós, mas não é só por nós. Orem pelos professores. Há professores a fazer coisas extraordinárias pelo nosso país. Programas, aulas de uma criatividade. As escolas estão a ser impactadas com o Evangelho. E não se esqueçam, os evangélicos em Portugal são cerca de 2%. Mas nós estamos a mexer com o país, estamos a mexer com as nossas escolas. Então, orem por nós, inscrevam o seu filho em moral evangélica e convido os colegas também para se inscreverem. Divulgue as aulas com os amigos, com a comunidade. Lá atrás... tem um cartãozinho sobre a moral evangélica para quem quiser. Tem um flyerzinho para entregar a alguém para se inscrever. E ainda têm os cartazes, uns assim mais para crianças, estão a ver? Outros mais para o pessoal mais velhinho, assim com os grafites. Ok? Então, tudo isto está disponível para colocar aonde? Na igreja, na loja do pronto a vestir, no pronto a comer, no restaurante, enfim. Levem os cartazes, estejam à vontade, desde que deixem, coloquem-nos lá. Vamos divulgar esta disciplina para que a palavra de Deus, para que o Evangelho chegue às nossas escolas. Vamos impactar os nossos alunos com a palavra de Deus. Vamos lhes dar esperança. Vamos lutar contra as portas do inferno e vamos retirar os nossos alunos que estão nas nossas escolas a receber coisas que não prestam. Vamos tirá-los, vamos falar da verdade. Desafio todos, então, a fazerem uma destas 4 coisas. E, por fim, vem ser professor de Educação Moral e Religiosa Evangélica, se tens mais de 18 anos, ok? Qualquer coisa, é só contatar comigo, está aqui o pastor. Muito obrigado por este tempo. Espero ter passado. Obrigado, Samuel. Obrigado pela vinda. Há pouco esqueci-me de mencionar que o Samuel não veio sozinho. A Dina veio também porque a melhor parte tem que vir com o Samuel, não é? Mas o Samuel investe muito da sua vida neste ministério e nós somos gratos por isso. E por isso queremos nos juntar em oração por ele. De facto, isto tem sido algo que tem crescido e que tem impactado tantas vidas. Nós queremos ser gratos por isso. Nós vamos ficar de pé, vamos orar. Eu vou pedir ao Vítor Paulo, pode vir orar por nós. O pastor Vítor Paulo junta uma série de questões
é pastor na Igreja Batista de Santo António dos Cavaleiros, é professor numa escola, portanto lida de perto com esta realidade, é pai também, é pai, ainda não é avô, mas vai ser, mas no seu tempo. Mas obviamente o Vítor Paulo lida muito perto com tudo isto e certamente poderá nos dirigir em oração também sobre isto e pedir que o Senhor nos abençoe como igreja, que Ele tenha de facto o primeiro lugar em todas as coisas. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, nesta casa de oração, nesta casa de louvor, para exaltar o teu nome, para te adorar, para conhecer aquilo que tu estás a fazer no nosso país, também através deste projeto de Educação Moral e Religiosa Evangélica. Senhor, então oramos pelo irmão Samuel e os restantes líderes deste ministério no país e todos aqueles que estão envolvidos, Senhor, que realmente cada vida envolvida, os professores sejam realmente testemunhas da tua palavra com eficácia, com verdade, com amor, e que as crianças realmente sejam abençoadas, os alunos sejam abençoados, as escolas sejam tocadas por esta disciplina, Senhor. Oramos pelas igrejas também, Senhor, e por todas as crianças que estão aqui, todos os jovens, todos os alunos das escolas públicas ou privadas também, Senhor, que tu possas ajudá-los a crescer, não só em conhecimento, mas também em sabedoria e em graça de Ti, Senhor, e da Tua Palavra. É neste nome do nosso amado Filho Jesus que nós oramos a Ti. Amém. 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 Obrigado, Vitor. Nós vamos continuar de pé, vamos louvar o nosso Deus, vamos continuar a louvá-lo, tudo aquilo que nós somos e vivemos já está a louvá-lo. O Grupo Louvor vem para nos dirigir neste momento. Bom dia, igreja. Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor, aquele que é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Já tivemos ontem um momento muito bom juntos e hoje continuamos juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. A canção que nós vamos cantar, vamos falar que o Senhor, Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o Senhor de todas as coisas e foi Ele que nos formou e é por isso que nós estamos aqui essa manhã, para louvar e engrandecê-lo. É esse dia tão bonito, com um sol tão bonito e nós vamos cantar. Mas antes de cantarmos, nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Colossenses, capítulo 3, do 12 ao 16. Pode colocar. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para a participação da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual, a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram formadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor porque nós fomos criados para a glória dele. É por isso que você está aqui. Você não escolheu o Senhor. Ele te escolheu primeiro. E é por isso que você está aqui essa manhã. Nós vamos cantar sobre esse Deus tão lindo que criou todas as coisas. Amém? Com o poder da sua palavra.
Glorioso Redentor e Rei, nós te adoramos. É muito bom poder louvar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno, irmãos, de toda honra, toda glória e todo louvor. Quando eu estou cantando, muitas vezes eu me empolgo, porque realmente é muito bom falar e louvar sobre o Senhor. Nesse momento nós vamos continuar louvando e adorando o Senhor, agora com os nossos dízimos e ofertas. Eu vou pedir para que a igreja esteja nesse momento sentado. Nós vamos louvar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Também os nossos dízimos e ofertas é uma forma também de gratidão ao Senhor, de louvá-lo por tudo que Ele faz por nós. O pastor vai falar, vai dar uma palavra nesse momento. Lembrar que hoje, no ambiente da nossa cooperação, da convenção, levantamos uma oferta, para além dos dízimos, obviamente, uma oferta especial com um objetivo especial. No ambiente da nossa convenção, nós temos uma ajuda, uma interajuda, que é chamado o Dia do Templo, em que anualmente uma igreja se candidata, precisando de alguma ajuda, se candidata para que a oferta seja de todas as igrejas para ajudar essa igreja. O ano passado, os irmãos lembram-se qual foi a igreja que foi abençoada? Sim, foi a nossa. Bem há poucas semanas chegou até a nós uma oferta de mais de 4.200 euros para fazer face às despesas da missão da fogueira. Somos gratos por isso. Este ano temos uma missão de ajudar a igreja de Vieira de Leiria. Quando foi na sequência da tempestade Christine, as instalações da igreja ficaram muito danificadas. Então nós, enquanto cooperação, vamos abençoar, vamos juntar-nos e, portanto, os irmãos, ao ofertar hoje, desta forma, vamos estar a ajudar. Se algum irmão hoje não o quer fazer, não o pode fazer, no próximo domingo, com os envelopes destinados a esse objetivo, pode fazê-lo. Mas vamos ser igreja também, ajudando aqueles que, de uma forma muito especial, precisam da nossa ajuda, certo? Então vamos louvá-lo também. Quero louvar.
tens manifestado ao teu povo, Senhor. Te agradecemos tudo aquilo que tu és, tudo aquilo que foste e has de ser, Pai. Obrigada pelas nossas vidas e obrigada por tudo aquilo que dedicamos, porque tu nos dás para nós te dedicarmos, Pai. Obrigada pelas ofertas, porque elas simbolizam aquilo que tu nos dás em cada dia e cada dia nós te oferecemos, Pai. Obrigada por tudo. Abençoa-nos durante o resto deste culto. Por amor de Jesus, a ti oramos. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. A palavra de Deus fala que nós não podemos fugir do Senhor. Para onde quer que nós formos, o Senhor nos vê. Em qualquer lugar que nós estivermos, Ele nos vê. Muitas vezes nós passamos por momentos das nossas vidas que nós pensamos que o Senhor não nos vê. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Mas a palavra de Deus fala que se nós subirmos aos céus, se nós descermos na profundeza do mar, se nós fizermos a nossa cama na sepultura, até ali o Senhor nos vê e a mão dele nos sustém. O Senhor não nos deixa, Ele nos vê. E nós vamos cantar sobre isso, nós não podemos fugir do Senhor. Amém? Agora eu vou chamar aqui na frente as crianças. Tem criança hoje aqui no culto? Tem criança. Tem criança. Nós vamos cantar
também. Eu sei que as crianças também cantam lindamente para o Senhor. E nós vamos cantar uma canção que eu acho que já tem um tempo que a gente não canta. Já tem um tempinho. E essa canção diz assim: minha pequena luz vou deixar brilhar. Apesar de vocês serem pequenos, vocês são a luz do mundo também. Tá bem? Vocês sabem disso, não sabem? Vocês são a luz do mundo. Precisam ser a luz do mundo, onde vocês estiverem, na escola, em qualquer lugar. E nós vamos cantar sobre isso. Minha pequena luz vou deixar brilhar. Vocês vão olhar aqui para a Lena, porque eu não lembro dos gestos, mas vou tentar também, porque eu sou muito ruim de gestos. Sabe, Nuno? Então vai me ajudar, então. Vamos lá. Eu vou pedir para que a igreja fique de pé. Nós vamos fazer uma vez só, tá bem, irmãos? Uma vez só. Bom? E eu quero que os irmãos façam os gestos. Eu sei que é um pouquinho difícil. Estou aqui exigindo dos irmãos, porque eu também esqueço os gestos. Mas eu vou olhar para a Lena. Vocês olham aqui para as crianças, olham para mim, pronto. Vamos lá. Também vamos tentar. Minha pequena música no final é sempre continuando. Só que eu confundo essa música com outra canção. Então no final eu vou deixar minha luz brilhar. Mas é direto, gente, tá bem? Mas ficou bonito na mesma, não ficou? Amém. Vamos cantar outra vez? Então o pastor está dizendo que nós vamos cantar outra vez. E no final é direto, por favor. Vamos lá. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar se brilhar todo dia, em todo lugar.
possamos deixar a nossa luz brilhar pelo mundo, amém? Crianças podem subir nesse momento. Sim, podemos ficar sentados, as crianças vão subir para o seu tempo de estudo na palavra, aprender a brilhar mais e melhor. Nós também queremos fazer o mesmo. E usando o tema deste ano, queremos brilhar e queremos cheirar. Queremos também cheirar bem e melhor. Amados, hoje temos a oportunidade de ter connosco um ministério que faz parte da vida da igreja há muito tempo. Eu próprio tive a experiência de no passado ter estado envolvido no Ministério de Gedeões. Eu não me vou adiantar a explicar porque o irmão Rui Oliveira vai fazê-lo, mas queria pedir ao irmão Rui que pudesse vir. E nós sempre estivemos envolvidos, pelo menos nos últimos tempos envolvidos no Ministério. Neste momento temos só um Gedeão, que é o irmão António Geraldo, mas queremos ter mais, não é? E portanto o desafio também fica esse, para que outros irmãos que possam sentir o desejo de poder servir neste ministério possam fazer. Mas agradecer a presença dos nossos queridos irmãos, a presença do nosso irmão Rui Oliveira também. Ele vai nos apresentar um pouco do ministério importante. Estávamos a falar de escolas, é um dos lugares onde os Gedeões fazem o seu trabalho, colocar palavra nas escolas e nas crianças que precisam tanto dela. Então, irmão Rui, por favor, vou só preparar um microfone para si, para que possa... Eu vou buscar uma estante, Esta é frágil, eu vou buscar outra. Quem nunca sentiu remorso por alguma coisa? Parece que já todos sentiram. Então, eu gostava de contar um pequeno testemunho de um jovem. E diz assim, o testemunho. A vida de Harold estava fora de controlo. À procura de alguma estabilidade para a sua vida, ele alistou-se na Marinha. Certo dia, próximo do Natal, ouviu dois companheiros falarem da vontade que tinham de regressar a casa de licença e desfrutar do culto de Natal na sua igreja. Harold decidiu que quando regressasse ao Iowa, iria com a sua família à igreja. Mas quando chegou a véspera de Natal, em vez de fazer o que tinha prometido a si mesmo, foi sair com os amigos para um bar. Nessa mesma noite, a sua avó teve um infarte. No dia de Natal, ele foi visitá-la com a consciência pesada. Quando se despedia dela para voltar para a base, ela disse-lhe: não esperes até seres velho para entregares a tua vida a Jesus. Falo enquanto ainda és novo. Algum tempo depois, ele encontrou um Gideão que estava a distribuir novos testamentos na base. Instigado pelo aviso sério da sua avó, Harold recebeu um novo testamento e voltou para a sua caserna. Ali ele começou a ler o Novo Testamento e os Salmos. A palavra de Deus começou a falar ao seu coração e ele acabou por pedir a Cristo que fosse o seu Salvador. Harold continuou a crescer na fé e acabou por ser chamado para o ministério e veio a tornar-se num ancião da sua igreja. Vede no Novo Testamento. Eu gostava agora de dar algumas informações acerca do ministério de Gideões. Quem são os Gideões? Não somos uma igreja, uma seita, etc., mas uma associação internacional. Somos um prolongamento da ação missionária das igrejas locais. Somos homens cristãos de negócios e profissionais. Somos membros ativos e em comunhão com a nossa, ou com as nossas, porque somos de várias, com as nossas igrejas. É condição sine qua non. Porquê este ministério? Porque é muito importante a distribuição da palavra de Deus. Como diz o Salmo 126, 6, aquele que leva a preciosa semente,
andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. Não é? E em Atos 6, verso 7, diz, o que é que diz? Crescia a palavra de Deus e o número dos discípulos se multiplicava. Pois. Um só objetivo: ganhar almas para Cristo. O nosso propósito é o mesmo que o vosso, individualmente ou como igreja: ganhar outros para Cristo. Como Gideões, alcançamos este objetivo de ganhar pessoas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do testemunho pessoal e da distribuição das Escrituras. Será que cada porção, isto é uma pergunta que algum de vós pode fazer, será que cada porção distribuída produz fruto? Talvez não, mas algum produzirá. Não esqueçamos que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Pois é. Como Gideões, procuramos alcançar o que diz Isaías, capítulo 32, verso 20. Semear sobre todas as águas e depois confiar em Deus que dará o crescimento. Não é? Distribuímos cerca de 1 milhão de Novos Testamentos por semana, isto em todo o mundo, baseados na promessa de Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. São palavras do nosso Deus, o Altíssimo. O nome e origem dos Gideões. A Associação dos Gideões Internacionais baseia o seu nome no livro de Juízes, capítulos 6 e 7, onde é relatada a vida e a obra de Gideão, um juiz de Israel que realizou grandes proezas com apenas 300 soldados e a ajuda do Senhor. Pois é. Este Ministério Internacional teve início em 1899 nos Estados Unidos da América. Números atuais de Gideões. Não vos quero enfastiar com números, mas só alguns para terem a noção. Os Gideões Internacionais somos hoje mais de 154 mil homens, portanto Gideões, e 96 auxiliares, as esposas dos Gideões. Num total de 250 mil. Distribuímos Novos Testamentos e testemunhamos de Cristo em 199 países, territórios e possessões, através de 109 línguas. Desde 1908, que é desde quando há registro, já foram distribuídos em todo o mundo mais de 2,6 mil milhões de Novos Testamentos e Bíblias. Em Portugal estamos desde 1968, com 28 campos locais, somos 210 Gideões e 125 auxiliares. E já distribuímos 3,8 milhões de Novos Testamentos. No mês de outubro, já agora uma referência local, nós distribuímos 905 Novos Testamentos aqui no Concelho de Oliveira do Bairro. Neste mês temos estado, primeiro estivemos em São Pedro do Sul e agora, nestas últimas semanas, temos estado, e digo temos estado porque ainda vamos continuar na próxima semana, querendo o Senhor, na quarta-feira, na Figueira da Foz. Como trabalham os Gideões e também os auxiliares? Somos o prolongamento da ação missionária da Igreja local, por isso distribuímos em vosso nome em 6 lugares específicos. 6. Hotéis, pensões e residenciais. Hospitais, centros de saúde, consultórios médicos e dentistas. Escolas, colégios e universidades. Quartéis de bombeiros, forças policiais como PSP, GNR, Proteção Civil. 5º, prisões e instituições penais. 6º, lares da terceira idade e centros de dia. Temos sempre o mesmo objetivo, ganhar almas para Cristo, aqueles que estão perdidos. Também distribuímos em zonas de catástrofe
e nos aviões, nos comboios, onde há oportunidade. Usamos igualmente as oportunidades de testemunho pessoal nos nossos relacionamentos do dia a dia. Mais um pequeno testemunho para ilustrar o poder da palavra de Deus. E o título do testemunho é mesmo O Poder da Palavra de Deus. Diz assim esta nossa irmã: nasci na cidade de João Pessoa, Paraíba, é no Brasil, em 22 de janeiro de 1960. Aos 12 anos de idade adquiri um tique nervoso. Isto mudou a minha vida social e causou-me danos profundos. Com 14 anos deixei a minha casa para conviver com más companhias. Usei drogas, fui internada num convento, deixei o convento e busquei caminhos alternativos, mas cada vez mais me decepcionava com Deus. Casei-me e fui morar em Manaus. Envolvi-me em bruxaria, juntamente com o meu marido. Porém, cada dia a minha angústia era maior. Então decidi suicidar-me. Eu ia pular da janela do prédio onde morava. E como na minha casa todos frequentavam a magia negra, havia objetos para rituais, livros e revistas de simpatias, etc. Resolvi ler uma simpatia antes de me suicidar. Foi então que encontrei, no meio das revistas, um Novo Testamento que os Gideões tinham distribuído no colégio. Não sei o que li, sei que adormeci. Surpreendida com o que tinha acontecido, comecei a ler esta palavra e a falar com Deus. Deixei a magia negra e conheci a verdade. A palavra de Deus me libertou. Creio totalmente e sem nenhuma dúvida no poder da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, não é? Toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Deus de Israel. Isto diz Maria Gorete de Oliveira Cordeiro Ramos, de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Alguém neste momento estará a perguntar assim: porque é que estes aqui vieram e o que é que nós podemos fazer por eles? O que é que eu concretamente posso fazer por eles? O que é que então podem fazer? Orar. Aqui um trinómio que é muito importante, que é orar, ir e dar. Tão fácil, não é? Apenas isto. Primeiro, ore pelo Ministério dos Gideões. Nós oramos por cada uma das igrejas e pastores da nossa área, e a nossa área vai desde, como eu disse há bocado, São Pedro do Sul até à Figueira da Foz, toda esta área, o Campo de Aveiro trabalha. E, portanto, nós, todas as semanas, às segundas-feiras, o irmão Geraldo vai lá, é testemunha, nós oramos cada segunda-feira por um grupo de igrejas, daqui toda esta área. Então, nós oramos por vós e então pedimos que vós oreis também pelos Gideões. Precisamos muito, precisamos mesmo muito. Segundo, pode tornar-se Gideão. Se é um homem de negócios, ou se trabalha por conta própria, ou tem tempo disponível e está em plena comunhão com a sua igreja, por favor, fale connosco no fim. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, disse Jesus, para que mande mais ceifeiros para a sua seara. Pois é. Terceiro, ajudar-nos a comprar mais Novos Testamentos. A vossa oferta é 100% usada na impressão de escrituras sagradas. Os custos operacionais são suportados integralmente pelos próprios Gideões. Mais um testemunho muito breve para concluir. Isto é para aqueles que perderam o caminho. O campo de Sonora, na Califórnia, enviou para a sede dos Gideões uma página rasgada de uma Bíblia retirada de um hotel por estar em mau estado. A carta que acompanhava a página dizia: para o nosso campo foi um encorajamento para com fé colocar e repor Bíblias nos hotéis e motéis. E a página da Bíblia, em mau estado, dizia: para todo
o que encontrar esta nota, por favor, ore por mim. Sou uma alma perdida em busca de paz. Traí o meu Deus e fiz pouco dele. Por isso mereço ser castigada. Amei a muitos, mas poucos me amaram. O meu Salvador, não me deixou só. Outro, bem chegado, deixou-me com uma criança ilegítima. Outro ainda deixou-me com o hábito da droga. Estou perdida, ajudem-me. Sinto-me velha aos meus próprios olhos. Tenho 16 anos. Não temam o meu atrevimento. É só um disfarce. Salvem-me. Pois, resta-nos agradecer. Pastor Paulo Barata, muito obrigado, e à Igreja também, por esta oportunidade que nos concederam de podermos partilhar convosco o Ministério de Gideões Internacionais. Obrigado pela forma amável como fomos recebidos e desejamos a toda a congregação as mais ricas bênçãos do Senhor. Gostaríamos de poder voltar a visitar-vos no próximo ano para darmos conta das atividades, entretanto, realizadas. Que Deus vos abençoe. Amém. Obrigado. Nós vamos orar. Os Gideões estão na nossa lista de oração, no nosso boletim, portanto, regularmente oramos pelo Ministério. Fala muito ao nosso coração e, obviamente, certamente o Senhor irá continuar a usar-vos e esperamos que nos ajudem, que nós possamos também colaborar enviando mais Gideões. Mas dizer que, em termos de oferta, no próximo mês vamos ter um momento para ofertar para o Ministério dos Gideões e vamos continuar comprometidos e agradecemos muito o esforço que fazem em serem também, de uma forma prática, a extensão da Igreja nas escolas, nos quartéis, aonde o Senhor vos leva. Pai, nós somos gratos porque em tudo nós podemos ver a Tua mão, em todas as coisas nós podemos reconhecer que as Tuas obras são grandes mesmo. E nós estamos hoje aqui nesta manhã reunidos e queremos celebrar isso. Celebrar o Teu amor, mas acima de tudo celebrar a Tua obra de salvação que tens realizado na vida de cada um de nós. E nós queremos ver esta obra realizada na vida de muitos outros. E por isso somos gratos pelo Ministério dos Gideões, daqueles que semanalmente vão distribuir a Tua palavra. Unge as suas vidas, unge os seus lábios, abençoa aquela palavra que é colocada na vida daqueles jovens, na vida daqueles que precisam e que não Te conhecem, Pai. Abençoa porque o poder da Tua palavra é inalterável. A redenção, a história da redenção é uma história de família e para famílias. E o Senhor, o nosso Deus, usou e continua a usar a família porque Ele próprio nos dá esse exemplo de família. E nós queremos celebrar isso. Efésios capítulo 1, versículo 5 fala e lembra também, em Romanos 8, lembra o facto de nós sermos adotados na família em Cristo e por isso nos tratamos por irmãos. Por isso alguns acham estranhos, não é? A gente às vezes estamos a falar de alguém que nos é familiar e tratamos por irmãos, porque essa é a nossa identidade, esse é o nosso vínculo. Família é um plano maravilhoso de Deus, uma manifestação maravilhosa da sua graça e se podemos entender isso, podemos entender através da forma como Ele quis agir na nossa vida, no mundo, fez na pessoa do seu filho e fez no ambiente de uma família. E isso diz muito da importância que o Pai entrega e coloca nesta realidade que é a família. E a família, de facto, é demasiadamente importante para nós não darmos para ela toda a nossa atenção. E nós hoje vamos considerar uma família muito particular. Vamos considerar uma família de um neto, de uma avó, é neto, é avó, mas ele também é filho, uma mãe. Vamos considerar um pai ausente, é verdade, e vamos considerar um pai espiritual. Sim, porque família tem essa dimensão também. Tem a nossa dimensão espiritual e nós queremos considerá-la. Vamos a 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos à palavra. Esperando que todos já tenham as vossas Bíblias disponíveis. 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por Te ver, para que eu transborde de alegria.
pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes por quanto do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes e com fé e o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém, amados. Amados, esta é a família que nós hoje queremos visitar nesta manhã. A família de Timóteo, como já percebemos. Uma família, pela descrição que nos é dada, uma família bonita, simpática. Sua avó Loide, sua mãe Eunice, um pai espiritual, um pai sangue, mas ausente. Esta família é-nos apresentada pelo apóstolo Paulo nesta última carta, que é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Portanto, já numa situação muito difícil. Ele está preso em condições terríveis. Ele está muito próximo da sua morte. O apóstolo Paulo sabe disso. Se os irmãos forem um pouquinho à frente, o capítulo 4, o versículo 6 e 7... Nesta carta ele diz a Timóteo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo está consciente que estas são as suas últimas palavras, que estes são os últimos momentos da sua vida. No entanto, ele decide dar atenção ao seu amado filho Timóteo, tão focadas em o exortar. Estando Timóteo em Éfeso, muito provavelmente a liderar a igreja ali, mas Paulo sentia e percebia que o coração de Timóteo precisava de ser cuidado, como o de todos nós. Os versículos 1 e 2 deste texto que lemos é como habitualmente uma identificação do apóstolo Paulo. Ele apresenta-se como apóstolo, como alguém usado, separado por Deus. Ele lembra a sua condição de apóstolo, mas fala também celebrando a vida que tem em Jesus. Sim, aquela vida que ele descreve quando escreve aos Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E por isso ele diz que em conformidade com esta promessa, ele agora experimenta a vida. E que extraordinária promessa é esta, que toca e transforma a vida e o coração do apóstolo Paulo e que o leva a influenciar e exortar o seu filho Timóteo. Mas logo de seguida ele dirige a sua palavra a Timóteo. E é interessante porque no versículo 2 ele define a relação que tem com Timóteo. Eu gosto muito desta expressão. Amado filho. Amado filho. Ele define aqui o carinho, a ligação intensa que tem com Timóteo, para quem pede graça, misericórdia e paz. Uma graça, uma misericórdia, uma paz que só pode vir de Deus, o Pai, da presença de Cristo. Estas palavras, obviamente, revelam a profunda relação que existe entre os dois. E aqui vemos a dimensão da importância da família espiritual. Muito importante. E hoje temos aqui, amados, gente, irmãos de muitos lados, com caminhos que nos fizeram chegar até aqui. Estou certo que todos nós, somos capazes de identificar algumas dessas pessoas na nossa vida. Pais e mães espirituais. Elas têm uma importância vital na nossa vida. E esta família espiritual existe para Cristo e por causa de Cristo. Ele é o elo que nos permite viver esta experiência. E o apóstolo Paulo
totalmente focado na missão. Só lembrar que, historicamente, ele vai conhecer Timóteo lá em Listra, no início da segunda viagem missionária. Ele vai a Listra e diz lá em Atos 16:1 que encontra um jovem chamado Timóteo. Está registado que ele é um bom discípulo de Cristo. A sua mãe é judia e é cristã, mas o pai é grego. E provavelmente, até pela ausência de referência que temos, provavelmente não crente em Cristo. Diz o versículo 2 que Timóteo era muito considerado entre os irmãos de Listra e Icónio, pelo que Paulo lhe pediu que se juntasse a ele na viagem. Ou seja, Paulo identificou logo as qualidades de Timóteo e escolheu para ele o melhor. Nós sempre gostamos de fazer isso. E Paulo separou com ele Timóteo para seguir. Aqui temos alguma informação sobre Timóteo. Ele é então um discípulo de Jesus, ele é reconhecido no ambiente onde vive. E ficamos também a conhecer um pouco da sua família de sangue. Ficamos a conhecer um pouco daquilo que são as suas relações familiares de sangue. Uma mãe, uma avó, um pai então grego, provavelmente não cristão. E daí, provavelmente por essa razão, Paulo não se referir tanto a ele. É interessante porque o apóstolo Paulo, então, identificando a qualidade do coração deste jovem, deste filho amado, chama-o e usa-o e leva-o consigo nesta viagem. Imediatamente ele passa a servir junto de Paulo. Mas olhando para os versículos seguintes, para os versículos 3 a 5, vemos como em outras cartas do apóstolo Paulo a fazer algo que faz habitualmente, que é orar pela vida daqueles para quem está a dirigir a carta. E Paulo ora em gratidão ao Senhor, a quem ele serve, lembrando que Timóteo é alvo da oração dele noite e dia, tal era a intensidade da relação de Paulo com o seu filho amado, lembrando as suas lágrimas, pois certamente a vida de Timóteo, deste jovem Timóteo, não seria fácil. Ele lembra e ora por essas lágrimas, mas fala também manifestando um desejo ardente de estar fisicamente com ele. A importância de estarmos juntos. Paulo manifesta isso. A nossa família espiritual tem essa dimensão, mas ela alimenta-se também da proximidade. E o texto é muito claro, ele deseja muito estar com Timóteo. E nós desejamos muito também estar com a nossa família espiritual. Isto é tão intenso que no final da carta, no capítulo 4, versículo 9, Paulo diz a Timóteo: procura vir depressa, vir ter comigo depressa. Tal era a intensidade e a necessidade que Paulo tinha da presença do seu amado filho Timóteo. No versículo 5, amados, o apóstolo Paulo celebra em oração a fé de Timóteo. E falo então lembrando a família. Falo lembrando uma família que obviamente era muito, muito importante na vida de Timóteo. Uma família presente que alimentou a fé de Timóteo. Se formos ao capítulo 3, ao versículo 14 e 15, Paulo volta-se a referir a esta herança espiritual. Diz o versículo 14 do capítulo 3: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendestes. E de quem é que ele aprendeu? Da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Diz o versículo 15, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós queremos muito manter esta marca presente na vida do apóstolo Paulo e presente na vida de Timóteo. Nós queremos muito que os nossos pequeninos possam crescer alimentados nesta palavra. Os nossos jovens, as nossas crianças não são a igreja do futuro, eles são a igreja hoje. E nós precisamos de ter, de facto, toda a atenção, toda a disponibilidade para os abençoar com palavra. E nós vemos isso presente na experiência de Timóteo. E vejam o que aconteceu na vida de Timóteo, o resultado real e natural desse investimento. Paulo celebra a vida e o testemunho de uma avó. Paulo celebra o testemunho e o investimento de uma mãe. E naturalmente não ignoramos o facto de o pai, não sabendo nós o nome, ser ignorado nesta intervenção no versículo 5, porque provavelmente o pai não esteve presente neste investimento espiritual na vida de Timóteo. Mas a avó e a mãe estiveram. Eles estiveram lá e fizeram um excelente trabalho. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer mais à frente a Timóteo, ele, enquanto seu pai espiritual,
tem tudo a ver com aquilo que foi já colocado de semente na vida de Timóteo e que faz parte da vida cristã, do ministério que ele tem. O berço em que tudo isto aconteceu foi a sua família. E tem estas duas pessoas como elementos fundamentais, uma avó e uma mãe. Deus podia ter feito de outra forma? Claro que podia. Sim, claro, para Deus nada há que possa ser impossível. Mas podemos facilmente perceber que este é um bom modelo e funciona. O modelo da família funciona muito bem no investimento da vida espiritual de qualquer um de nós. A importância e o lugar que a família tem na nossa fé em Cristo e na nossa vida espiritual é insubstituível. Mesmo com dificuldades, mesmo, amados, lembrar que Paulo registra o nome de duas mulheres que naquela época não tinham grande valor na sociedade, que certamente passariam muitas dificuldades por essas limitações, não tendo, no caso de Eunice, um marido crente, cristão, provavelmente tinha outro tipo de dificuldades, e, no entanto, mesmo com essas dificuldades e limitações, elas foram o berço da fé de Timóteo. Ainda assim, esta família foi tremendamente usada na vida daquele jovem. E, amados, este é o ponto de partida. Este é o ponto de partida que Paulo vai usar para então depois falar coisas muito importantes que tem para falar a Timóteo e eu espero que tenha para falar também a nós hoje. O versículo 6, ele vai iniciar com uma admoestação. Paulo vai ser contundente nas suas palavras, admoeste. Ele está a admoestar Timóteo para que ele reavive, para que ele torne vivo e forte o dom que recebeu de Deus. Parece que há a possibilidade de, por vezes, esfriarmos na nossa fé, no meio às lutas, no meio às dificuldades, no meio a distrações que este mundo nos pode trazer, mas isso não pode acontecer e o pai espiritual de Timóteo não quer que isso aconteça e por isso admoesta, reaviva, torna vivo e verdadeiro esse dom, essa presença de Deus no teu coração. O versículo 7 é uma das razões pelas quais Timóteo precisava de reavivar o dom. O versículo 7 diz: Deus não te chamou para seres um covarde, um tímido. Ele chamou-te para seres alguém com poder, com amor, com moderação, com bom senso. Deus tinha-o chamado para ele ser um ministro capacitado, para ser um filho de Deus, amado pelo Paulo, mas também amado por Deus, para ser instrumento nas mãos dele, para levar a palavra à cidade de Éfeso e a todos os outros lugares aonde ele fosse levado. É absolutamente essencial e fundamental para o cidadão do reino que perceba que foi para isso que foi chamado. E no versículo 8, o pai espiritual de Timóteo vem exortá-lo no poder de Deus a nunca se envergonhar nem de Deus, nem daqueles que o servem. E podia haver esse perigo. Afinal, o pai espiritual de Timóteo, a sua referência espiritual estava aonde? Estava preso. Estava prestes a perder a sua vida às mãos do Império Romano. E ele podia olhar para o seu pai espiritual e dizer: de que vale isto se o meu pai espiritual não está a passar por tudo isto? E Paulo está a exortá-lo de uma forma muito, muito contundente. Não te envergonhes deste Evangelho. E muito menos daqueles que, por amor a este Evangelho, estão a sofrer. E era o caso de Paulo. Era o caso de Paulo. As circunstâncias podem ser difíceis, mas o Evangelho é o mesmo. O poder é o mesmo. A graça é a mesma. A salvação é a mesma. E Paulo queria muito que Timóteo percebesse isso. E por isso, nos versículos 9 e 10, até parece estranho que Paulo sinta a necessidade de dizer isto novamente a Timóteo. Porque basicamente aquilo que Paulo vai dizer a Timóteo nos versículos 9 e 10 é explicar a salvação. Explicar que ele foi chamado por Deus para a salvação. Para uma santa vocação. Não segundo as obras dele, mas segundo a graça. E depois vai lembrar que tudo isso é resultado da bondade, da obra redentora de Cristo na cruz. Uma morte que traz vida. Uma morte substitutiva para que alguém como ele pudesse ter vida. Paulo está ali a dar-lhe os fundamentos do Evangelho. É interessante como Paulo
pai espiritual Timóteo tem a preocupação de lembrar o seu filho espiritual daquilo que é mais essencial. O evangelho da salvação, o evangelho da vocação, o evangelho da graça, o evangelho da vida sobre a morte, e tudo isto numa pessoa, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o seu Salvador. E Paulo nesta descrição, nesta intervenção, reconhecendo o seu chamado no versículo 11, ele vai reconhecer que ele próprio tinha sido chamado para esta vocação, para esta missão. Logo de seguida vem fazer esta tremenda declaração. Se forem como eu, precisam ter estes versículos sublinhados, porque eu tenho memória fraca e preciso de os ter sublinhados. Mas a verdade contida neste versículo não pode sair da nossa mente. O versículo 12 é por demais importante. Sim, ele estava preso, sim, ele estava prestes a perder a sua vida por amor de Cristo, mas ele diz: eu não me envergonho disso, porque eu estou absolutamente convencido em quem a minha fé está alicerçada. E sei que, independentemente do que vai acontecer, o meu tesouro, e não foi um tesouro que ele adquiriu, foi o tesouro que Cristo lhe adquiriu, que lhe ofereceu, está garantido. E Paulo quer muito que o seu filho amado perceba isso. E por isso faz esta declaração tão importante. Algo que Timóteo não poderia, em caso algum, esquecer. E não só não podia esquecer, como precisava de incorporar na sua vida, na sua caminhada, que acontecesse o que acontecesse. A garantia está em Cristo. E Cristo não falha. A garantia da salvação está inabalável, é intocável. Paulo quer celebrar isso e quer muito que Timóteo possa celebrar isso também. O apóstolo Paulo, pai espiritual de Timóteo, termina esta intervenção exortando Timóteo a conservar a sua mente, a sua lembrança destas boas palavras, que lhe são agora trazidas por Paulo, mas que anteriormente lhe foram trazidas pela avó Lloyd e pela mãe Eunice. Foram-lhe ensinadas quando ele era pequeno, e elas são base da sua fé em Cristo, são base da sua experiência em Cristo. E amados, como é importante esta boa memória de Cristo nos nossos corações, nas nossas mentes, para que em momento nenhum, por mais assustador que seja aquilo que estejamos a viver, possamos esquecer em quem de facto nós estamos salvos e porquê é que nós estamos salvos. Isto era muito importante para Timóteo e Paulo lembra mais uma vez isso. Ele diz: mantém o padrão, o valor destas sãs palavras que ouvistes, estas palavras que são o alicerce da tua fé e que estão em Cristo. Guarda esta boa memória, este bom depósito. Sim, com a intervenção do Santo Espírito do Senhor. Sim, certamente, mas guarda-o e sela-o no teu coração, porque vai ser absolutamente essencial. Timóteo precisa de ser zeloso em guardar este tesouro que lhe foi confiado pela ação, pela intervenção do Espírito Santo que habitava e habita no seu coração. Ele que é um dos preciosos elos desta família espiritual, que é o Espírito Santo presente na vida de cada um de nós. Amados, como aplicar isto à nossa vida? Deus é de facto um Deus muito bondoso. Se não, olha aí para o irmão do lado. Não vai dizer nada ao irmão agora, mas olhe só para o irmão do lado e veja lá se Deus não é bondoso. Se não vê a bondade de Deus, Gabriel não tem ninguém ao lado, podes olhar para mim. Mas Deus é muito bom, amados. Aquele que está ao seu lado, aquilo que o irmão é para essa pessoa que está ao lado, é a expressão da bondade de Deus. Alguns foram vossos pais, avós, tios espirituais. Alguns são mesmo avós e tios, maridos. Deus é muito bom, amados. Ele dá-nos uma família de sangue que é tão preciosa para nós, que é um recurso mesmo na sua diversidade, mas também na sua limitação. É verdade. Infelizmente, amados, infelizmente, isto custa muito de verbalizar, mas é uma realidade, amados. Infelizmente, alguns dos nossos familiares de sangue não vão estar connosco na eternidade. E como dói. Como dói. Como dói saber que alguns dos nossos familiares de sangue não vão estar na eternidade. E no meio destas fragilidades da nossa família de sangue, daqueles que também não têm sido transformados pelo amor de Cristo,
Infelizmente, as famílias de sangue têm falhado e têm dificultado, às vezes, até a nossa caminhada de fé. Não conseguem dar mais nem melhor. Mas temos, neste texto, a garantia que temos um Pai que nunca nos deixará órfãos. Nunca nos deixará órfãos. Nem nunca iremos ser abandonados por Ele. E Ele providencia-nos, então, uma família espiritual. Preciosa que ela é. E nela, através da sua presença, da sua bondade, da sua graça, do seu amor, recebemos tudo aquilo que é necessário para a nossa fé, mesmo que a nossa família de sangue em algum momento tenha falhado ou não possa ter tido essa função. Nela nós recebemos tudo o que necessitamos para que a nossa fé em Cristo seja uma realidade. Amados, nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade enquanto família de sangue. Quantos avós é que temos aqui? Agora quero ver. Fernando também, alguns é surpreendente. Os irmãos, olhem que há aí avós que são... Não, podem levantar o braço, por favor. É para perceber que há aí avós que são surpreendentes, não é? Por acaso eu pensei que íamos ter mais avós. A irmã Zelina não levantou o braço. A irmã Zelina, então... sim, está bem. O Ritter também, pois é. Amados, como avós, é evidente que temos responsabilidades. É evidente que temos responsabilidades. Como pais, como mães... Sim, é lógico que temos muita responsabilidade. Como tios, se o resto da estrutura não funcionar, temos essa responsabilidade. Não podemos negligenciar isso. Lloyd e Eunice não negligenciaram e vejam o que resultou. Temos o dever de viver a nossa fé na família de forma a abençoar os que nos estão próximos, de partilhar com aqueles que nos estão próximos a presença de Cristo, o bom aroma de Cristo tem que estar presente nas nossas vidas. Amados, mas como família espiritual, não podemos também negligenciar. Temos uma responsabilidade muito grande, enquanto irmãos, enquanto avós, tios, pais, temos o dever, temos a obrigação, a responsabilidade de, enquanto familiares espirituais, sermos instrumentos de Deus para que Deus possa abençoar vidas, a vidas daqueles com os quais ou já somos ou ainda vamos ser família espiritual. Precisamos de ser uns para os outros o bom aroma de Cristo. Paulo foi isso para Timóteo. Timóteo foi com certeza isso para Paulo, por isso ele o desejava tanto perto dele. Amados, temos que investir naqueles que afinal vão estar connosco para a eternidade. Os irmãos já pensaram bem? Vamos estar juntos na eternidade. E vai ser bom, amados, não fiquem preocupados, vai ser muito bom. Porque esta é a família que temos em Cristo. E vai ser bom não porque nós vamos estar juntos, mas porque Cristo vai lá estar. E vamos estar juntos com Cristo. E Cristo é a razão pela qual vai ser muito bom. Amados, eu queria deixar 2 convites à luz deste texto. O primeiro convite é que nós possamos ser Lloyds e Eunices nas nossas famílias. E não, em momento nenhum, possamos negligenciar a importância e o lugar que nós temos enquanto família de sangue de partilhar o Evangelho com aqueles que estão à mesa, com quem nós brincamos, com quem nós passamos tempo. Não podemos negligenciar isso. E o convite é mesmo, vamos ser avós, pais, tios de sangue comprometidos com Cristo. Mas vamos também ser, como Paulo, pais espirituais daqueles que o Senhor vai colocar perto de nós. Vamos ser pais espirituais, vamos abençoá-los, vamos preocupá-los, vamos preocupar-nos com eles, vamos levar-lhes aquilo que de melhor o Senhor nos tem dado. Não podemos deixar de o fazer. E, portanto, este é um convite muito claro, no qual todos estamos incluídos. Não interessa a idade. Não interessa a idade. Sabem que alguns aqui dos nossos pequeninos, por vezes, trazem os seus coleguinhas aqui. Sabem o que é que eles estão a ser uns para os outros, não sabem? Pois, se calhar, não sabem, já estão a ser tios, ou avós, ou pais espirituais dos seus amiguinhos. Com esta idade tão tenrinha. Isto é a beleza da família espiritual. Mas eu queria deixar, porque este convite é muito importante e todos nós temos que o considerar seriamente, muito seriamente. Pode determinar a forma como alguém vai ter acesso ao Evangelho de Cristo.
Mas eu queria terminar com um outro convite, este também muito especial e muito importante. Ser família de sangue não é decisão nossa. Não sei se os irmãos já repararam, não é? Ninguém decide nascer naquela família. Alguém decidiu, mas não fomos nós. Foi Deus que decidiu. Sermos família espiritual, essa inclui uma decisão nossa. Decide. É uma decisão pessoal, resposta a um convite. Os versículos 9 e 10 que Paulo aqui registra para Timóteo são muito importantes lembrar que, tal como Timóteo, todos nós fomos chamados para a salvação, para uma preciosa e santa vocação. Porquê? Porque Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos vida. Paulo é muito claro na apresentação deste Evangelho. Eu queria hoje deixar um convite, porque ser família de sangue não é uma decisão nossa, mas ser família espiritual é. E eu queria muito hoje dizer que o Papai do Céu tem-vos preparado uma família maravilhosa. Uma família que vai permanecer para a eternidade. Mas ela necessita de uma decisão de cada um de nós. E eu queria muito nesta manhã, se alguém ainda não é. Sim, porque precisamos tomar a decisão. Precisamos mesmo tomar a decisão. O Papai do Céu só tem filhos, não tem netos, nem enteados, só tem filhos. E esta é uma decisão muito simples, de ouvir de Deus, o Pai, dizer sim. Pelo dom, pela graça que me tens dado em Cristo. Eu quero ser filho desta família. Eu quero ser teu filho, amado. Eu quero estar a eternidade contigo. E por isso eu queria muito deixar este convite. É o convite mais importante da nossa vida, que vai determinar a nossa relação mais importante da nossa vida, que vai permanecer para a eternidade. E sabem, eu acredito que, se calhar, alguns de nós hoje aqui estamos ao lado daqueles que são os nossos pais espirituais, os nossos tios espirituais, e eu queria mesmo deixar o desafio para que hoje, se alguém percebeu que o Papai do Céu está a convidá-lo para esta relação familiar extraordinária, que possa tratar isso, se calhar, com os pais e tios espirituais que estão ao vosso lado. E eles podem ajudar-vos a celebrar a relação familiar mais importante da nossa vida. Timóteo experimentou isso. Muitos de nós temos-lo feito. Certamente alguns hoje ainda precisam de o fazer. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Deus querido, podemos nos dirigir a Ti chamando-te Pai, é um privilégio. Um privilégio que não merecemos. Claramente não merecemos. O podemos, tal como o apóstolo Paulo expressou na sua expressão original de Abba, Pai, de Pai querido, o podemos te dizer que tu de facto és o nosso Pai querido. É um privilégio que vai além de qualquer outra coisa que possamos experimentar na nossa vida. Que é podermos ter em Ti um verdadeiro Pai, sempre presente, sempre cheio de amor. Um Pai que nos ama tanto, 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 que mesmo antes de nós termos qualquer resposta de reconhecimento ou de amor, deste por cada um de nós o Teu próprio Filho, para que, através dele, pudéssemos ter então esta experiência de sermos adotados na Tua família. Que privilégio este! Pai, somos gratos porque aquilo que impedia, aquilo que nos tinha separado, foi anulado lá na cruz por Jesus. Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele abriu e rasgou aquilo que nos separava, e agora podemos ter em Cristo, na sua dádiva, na sua graça, na salvação que temos nele. Ó Pai, podemos ter esta relação de intimidade e podemos te chamar Pai. E como é bom poder fazê-lo. Muito obrigado pelo teu cuidado constante. Muito obrigado, Pai, porque tu, ao longo da nossa vida, usaste pessoas à nossa volta para nos abençoar. Alguns estavam lá em casa connosco, são nossos familiares. Outros tu colocaste na nossa vida ao longo da nossa caminhada e são nossos pais espirituais, e tu os usaste de uma forma tão determinante para que nós possamos conhecer o teu amor.